Justiça derruba pausa dos vistos de imigrante para 75 países. Uma juíza federal em Nova York derrubou a política do governo Trump que havia suspendido a emissão de immigrant visas para nacionais de 75 países, incluindo o Brasil. Essa é uma decisão extremamente importante para brasileiros que estão fazendo processo de green card através dos consulados americanos. Agora, antes de começar, eu vou fazer uma coisa diferente nesse vídeo. Eu sei que tem muitos apressadinhos, né? Aqueles que dizem, Mark, eu não tenho tempo para ficar assistindo um vídeo de 8 minutos ou até mais. Só me fala aí o que aconteceu. Então eu vou facilitar a vida dessas pessoas, eu vou explicar essa decisão em aproximadamente 1 minuto. Depois disso, se era só isso que você queria saber, tá liberado, pode ir embora. Deixa aqui o espaço para quem gosta de informação mais completa e mais complexa. Agora, se você é como eu, que gosta de entender não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu, qual a lei, qual foi o argumento do governo, o que a juíza decidiu e o que pode acontecer daqui para frente. Se você é um desses, fica até o final, porque depois desse resumo nós vamos entrar na parte jurídica. E tem uma questão nessa decisão que eu particularmente acho fascinante. O governo pode emitir um visto para uma pessoa e mesmo assim essa mesma pessoa ser impedida de entrar nos Estados Unidos? Parece meio contraditório, né? Mas juridicamente é possível. E eu vou explicar isso daqui a pouco, tá? Então, fique até o final se você é daqueles que gosta de entender tudo. Mas primeiro vamos para a versão dos apressadinhos. 1 minuto, valendo! A decisão em 1 minuto. Em janeiro deste ano, o Departamento de Estado americano suspende então a emissão de vistos de imigrantes para nacionais de 75 países, incluindo o nosso querido Brasil. A justificativa estava relacionada principalmente ao risco de encargo público. Mas só que a política é muito além de simplesmente determinar uma análise mais rigorosa. Um oficial consular poderia analisar individualmente uma pessoa e concluir que ela não é encargo público, não existe outra causa de inadmissibilidade, que ela é elegível para receber o visto de imigrante, mesmo assim, por ser nacional de um dos países abrangidos pela política, o visto não deveria ser emitido. Então a juíza federal aí, a Janet Vargas, considerou que essa política é ilegal. Entre os principais fundamentos, existe uma disposição no Immigration Nationality Act que proíbe discriminação por nacionalidade na emissão de visto de imigrantes. A juíza também conclui que o secretário de Estado, Marco Rubio, ultrapassou sua autoridade ao determinar que os oficiais consulares recusassem esses vistos, mesmo quando não existisse outra base legal para a recusa. Resultado: essa política foi anulada e as recusas baseadas exclusivamente nessa política também foram anuladas. Mas atenção, isso não significa que os vistos estão automaticamente aprovados. Os consulados continuam analisando individualmente cada caso e pode negar um visto de imigrante quando existir uma base legal para isso. E também não significa que o presidente perdeu o poder de restringir a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos. Por quê? A emissão de visto, o visa issuance, é uma coisa e entry, entrada, é outra coisa. E o governo ainda pode recorrer dessa decisão e buscar um stay, tentando suspender seus efeitos durante o recurso. Pronto! Se você estava com pressa, isso é o que você precisa saber. Você está liberado? Agora, para quem ficou, vamos entrar na parte mais interessante. Agora vamos entender essa decisão e eu quero começar com uma aparente contradição. A lei americana diz que não pode haver discriminação por nacionalidade na emissão de determinados vistos de imigrante. Mas, ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos possui enorme autoridade para impedir até que uma classe inteira de estrangeiros possa entrar nos Estados Unidos. Mas como as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? E a resposta está na diferença entre entrada e na emissão de visto, entrada nos Estados Unidos e na emissão do visto. O presidente, então, ele pode restringir a entrada de estrangeiros? Sim, pode restringir. E esse ponto é extremamente importante, porque seria juridicamente impreciso, por causa dessa decisão agora, dizer simplesmente que o governo americano não pode fazer distinção baseada em nacionalidade. E o presidente dos Estados Unidos possui uma enorme autoridade muito ampla aí de matéria de entrada de estrangeiros, porque a seção 212F do Immigration Nationality Act e outras leis permitem que o
presidente suspenda ou restringe a entrada de estrangeiros ou de determinadas classes de estrangeiros quando concluir que aquela entrada seria prejudicial aos interesses dos Estados Unidos. Isso já foi inclusive analisado pela Suprema Corte Americana, no famoso caso lá do Trump versus o estado do Havaí. Em 2018, a Suprema Corte reconheceu essa ampla autoridade presidencial. Inclusive, em determinadas circunstâncias, essa classe pode ser definida pela nacionalidade da pessoa. Então alguém poderia perguntar, se o presidente pode fazer isso, por que a política foi considerada ilegal nessa decisão? Porque a seção 212F trata de entrada. E aqui estávamos diante de uma política sobre emissão de vistos. A emissão de vistos é diferente de entrada. Então existe uma outra disposição na lei, no Immigration Nationality Act, a 202A1A, e outras partes da lei, que estabelece que a emissão de visto de imigrante, uma pessoa não pode receber preferência ou sofrer discriminação por causa de raça, sexo, nacionalidade, local de nascimento ou local de residência. Percebeu a diferença? De um lado, o Congresso dá ao presidente uma enorme autoridade sobre a entrada dessas pessoas nos Estados Unidos. Do outro lado, o próprio Congresso americano estabeleceu uma proibição específica contra discriminação por nacionalidade na emissão de vistos. E essa distinção não foi criada agora pela essa juíza Vargas que deu essa decisão. A própria Suprema Corte, no caso do Trump versus Havaí, reconhece que essas duas disposições operam em esferas diferentes. E isso nos leva àquela situação que eu prometi explicar no começo do vídeo. Então podemos ter aí uma situação aparentemente absurda, mas que é juridicamente possível. Imagine o seguinte cenário: você, brasileiro, faz todo o seu processo de green card, vai até o consulado americano, o oficial consular analisa o seu caso e conclui que você é elegível, seu visto de imigrante foi aprovado, o consulado emite o visto porque a pausa na emissão de visto foi suspensa. Aí você compra a sua passagem, viaja para os Estados Unidos. Mas agora, vamos imaginar que tem uma proclamação presidencial baseada na seção 212F do INA, suspendendo a entrada daquela determinada classe de estrangeiros. Vamos imaginar os brasileiros. Você chega ao aeroporto nos Estados Unidos, se apresenta um oficial do CBP com seu Immigrant Visa Packet válido ali, e o governo pode dizer, olha, seu visto realmente é válido, mas você não pode entrar nos Estados Unidos enquanto essa restrição de entrada se aplicar no seu caso. Parece absurdo? Parece, mas é juridicamente possível, porque o consulado diz que você é elegível a receber o visto, estampado ali no seu passaporte. Mas, se houver uma restrição de entrada, você não estaria autorizado a entrar nos Estados Unidos naquele momento. São dois atos jurídicos diferentes, e eu sempre falo isso, né? Emissão de visto não garante entrada nos Estados Unidos. Inclusive, existe uma seção no INA 221H que deixa claro que a emissão de um visto não impede uma posterior determinação de inadmissibilidade quando aquela pessoa busca entrar nos Estados Unidos. E aquela regra básica da imigração americana, que visto não é admissão. O visto permite que você se apresente a um oficial de imigração no aeroporto para buscar admissão nos Estados Unidos, mas não garante que você será admitido, não garante que você entrará nos Estados Unidos. Então poderíamos ter a situação que o consulado emite seu visto, mas que o presidente impeça a entrada de determinada classe de pessoas e o CBP ali barre a entrada daquela pessoa só por ser nacional, por exemplo, do Brasil. E aqui fica mais fácil de entender a decisão da juíza Vargas, que ela não retirou do presidente a sua autoridade sobre a entrada. O problema aqui era uma política do Departamento de Estado que impedia a emissão de vistos de residentes permanentes para determinados nacionais de determinados países, inclusive o Brasil. Então, a juíza aí, ela não mexe na questão de entrada, porque ela sabe que aí o buraco é mais embaixo, porque a própria Suprema Corte já tinha falado que o presidente tem aí poderes para impedir entrada de pessoas, inclusive de uma determinada classe inteira de estrangeiros. Então, ela diz que a forma como o governo fez de impedir que cidadãos de determinados países recebessem o visto, ela determina que aquilo é irregular, porque a emissão do visto não pode ser com base em discriminação por conta de determinados fatores, inclusive nacionalidade. Mas a entrada, o governo pode sim discriminar.
e onde o Marco Rubio, secretário de Estado, ultrapassou a sua autoridade. E esse é um outro ponto muito importante da decisão. O secretário de Estado americano, obviamente, que possui uma enorme autoridade administrativa sobre o Departamento de Estado. Mas a seção 104A do Immigration Nationality Act contém uma limitação importante relacionada às funções dos oficiais consulares na concessão e recusa de vistos. E segundo essa decisão, a política dizia que os oficiais consulares must refuse a emissão desses vistos, ou seja, o oficial consular poderia analisar toda a questão de encargo público, todas as inadmissibilidades, analisar toda a documentação e concluir: ok, essa pessoa é elegível, mas a ordem do secretário de Estado era, mesmo assim, não emita o visto. E para a juíza, o secretário de Estado estava predeterminando o resultado de uma decisão que o Congresso colocou nas mãos dos oficiais consulares e, portanto, ultrapassou sua autoridade estatutária. E a seção 221G do INA tem aí outro ponto interessante, né? Muita gente já conhece a famosa 221G do Immigration Nationality Act, muito utilizada nas decisões consulares. E segundo a decisão da juíza, a política levava os consulados a utilizar essa seção, mesmo quando não havia base legal para tornar uma pessoa inelegível. Na prática, o oficial consular dizia: você não é um encargo público, não encontramos outra causa de inadmissibilidade, você seria elegível, mas seu país está na lista, então toma aqui a 221G. A juíza concluiu que o governo não poderia utilizar essa seção para criar na prática uma nova categoria de inelegibilidade que não estava prevista na lei. Mas aí a doutrina da não revisibilidade consular? E aí você pode estar pensando aí: Mark, a decisão consular, ela não é praticamente impossível de ser revisada judicialmente? Sim, existe sim essa doutrina. As cortes possuem capacidade extremamente limitada para revisar decisões consulares individualmente. Mas aqui existe uma diferença muito importante. Os autores da ação não estavam simplesmente dizendo que o cônsul negou o visto dessa pessoa. Queremos que a juíza então aprove. Eles estavam questionando a legalidade da política geral do Departamento de Estado. Uma coisa é o judiciário substituir uma decisão de um indivíduo ali, através de um oficial consular, outra coisa é analisar se uma política geral criada pelo Poder Executivo se viola uma lei aprovada pelo Congresso americano. E foi isso que a juíza analisou neste caso. Então, o que foi que a juíza determinou? Ela determinou o vacatur dessa política, ou seja, a política foi anulada e recusas de visto de imigrantes baseadas exclusivamente nessa política também foram anuladas. Mas atenção para essa palavra, exclusivamente. Se existe outra causa, independente de inadmissibilidade, fraude, crimes, determinadas violações imigratórias, ou uma verdadeira determinação de encargo público, essa decisão não elimina aquela outra causa de inadmissibilidade. E a juíza também não disse que emitam todos esses vistos. Essencialmente, a decisão determina que os casos voltem a ser adjudicados de acordo com a lei, sem utilizar aquela política considerada ilegal. E agora, o que pode acontecer? Temos que aguardar para ver se o governo federal, a administração, o executivo vai querer apelar dessa decisão para o segundo circuito de apelações federais, ou se o governo vai querer pedir um stay dessa decisão, que seria suspender os efeitos dessa decisão até que uma eventual apelação seja julgada. Enfim, nós não sabemos direito o que vai acontecer, mas fato é que é uma decisão bastante importante, um passo importante aí rumo à eliminação dessa suspensão de emissão de vistos. No decorrer do vídeo, eu falo em uma proclamação presidencial, uma ordem executiva, talvez sobre a entrada, que a gente faz a diferença entre emissão de vistos e entrada nos Estados Unidos, mas isso é só especulação, o governo não sinalizou a respeito disso, mas o governo tem autonomia, caso queira passar uma nova ordem aí executiva nesse sentido de entrada, falando assim: tudo bem, eu errei ao ir pelo lado da emissão de vistos, ordenando que os oficiais consulares não emitam os vistos, emitir a estampa do visto.
porque eu estaria discriminando com base em nacionalidade, mas eu vou retirar essa ordem executiva da suspensão de emissão de visto e vou entrar uma nova ordem executiva impedindo a entrada de nacionais desses 75 países em que pese uma emissão do visto de imigrante estampado no passaporte. Né? São só conjecturas, não sabemos se isso vai acontecer ou se simplesmente eu acho que o mais natural seria retira a suspensão, não proíbe a entrada e faz aí o julgamento caso a caso, né? Cada um analisando, olha, você pode ser em cargo público, você tem essa inadmissibilidade, aplica aquela fiança que eu já falei em um outro vídeo, né? O bond, se você acha que aquela pessoa é em cargo público, aplica a fiança naquele caso específico, se a pessoa tiver condições de dar entrada com aquela fiança, ótimo, se não, paciência, né? Então é isso aí, vamos observar, monitorar aí para ver como as coisas vão acontecer. Estamos chegando ao final do vídeo e se você tiver que lembrar de apenas uma coisa desse vídeo inteiro, lembre-se disso. Emissão de vistos não é a mesma coisa que entrada. Então o presidente possui uma autoridade extraordinariamente ampla sobre a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos. Mas isso não significa que o Departamento de Estado possa transformar esse poder presidencial de entrada em um poder próprio para impedir emissão de vistos quando o Congresso estabeleceu regras específicas para essa emissão. E o contrário também é verdadeiro. O fato de o consulado emitir um visto não significa que o governo perdeu sua autoridade sobre a entrada daquela pessoa. Por isso, aquela situação aparentemente absurda que eu mencionei, mas que é juridicamente possível, de você poder ter um visto válido e mesmo assim estar sujeito a uma restrição válida de entrada nos Estados Unidos. E essa distinção é técnica, né? Mas ela é uma das chaves para entender por que essa política foi derrubada aí por essa decisão da juíza em Nova York. Agora precisamos acompanhar se o governo vai recorrer e principalmente se vai haver um stay suspendendo os efeitos dessa decisão. Eu sou o advogado Mark Moraes, advogado de imigração licenciado no estado da Flórida, também na capital federal dos Estados Unidos. Eu sou o único brasileiro americano que trabalhou nas 3 maiores agências de imigração do governo dos Estados Unidos. Eu fui um promotor do ICE, nas cortes de imigração, fui um policial federal de imigração e alfândega da Polícia de Fronteira no Aeroporto Internacional de Miami e também fui um oficial de imigração de asilo políticos e refugiados do USCIS. Se você gostou desse vídeo, passa a seguir a gente aí nos canais, nas mídias sociais, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Um abraço!